Então, boa noite para todo mundo. A gente está aqui hoje para falar para estudar com o Emmanuel. E hoje a gente vai falar do capítulo 27 do livro Caminho, Verdade e Vida, que chama Negócios. Então, eu vou começar fazendo uma oração. E aí eu vou ler o texto do Emmanuel, depois a gente vai conversar um pouco. E no final a gente vai fazer uma prece para o passe. E hoje eu escolhi a prece de Cáritas para fazer, porque eu acho que é uma prece muito bonita, de Cáritas, na verdade, né? Sem mais. Essa prece foi psicografada na noite de Natal do ano de 1873. Querido Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em seu nome. Que os bons espíritos possam nos acompanhar nos estudos dessa noite, iluminando os nossos pensamentos, nossas palavras. Que os nossos corações estejam abertos e puros, limpos, para receber as mensagens que Jesus, através de Emmanuel, tem para nos dizer, para nos contar. Que o nosso amor, que o seu amor esteja presente em todas as nossas atitudes, em todos os nossos gestos, na noite de hoje e em todos os dias. Que assim seja. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Pai, dai ao culpado o arrependimento. Desculpa, pulei. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Amém. E o Emmanuel tirou essa frase de Lucas, do capítulo 2, versículo 49. E ele lhes disse, né? Jesus lhes disse: por que me procuráveis? Não sabieis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhe dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muitos raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer.
Só então quebra um esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender, na iluminação de si mesma, o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente, nas anotações de Lucas: não sabieis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? E aí, para dar um contexto histórico, para a gente entender por que Jesus falou isso, o que ele estava fazendo, a gente sabe que ele tinha 12 anos quando ele falou isso, e dá para a gente perceber a consciência dele já com 12 anos, porque era alguma tradição, por isso que fala da primeira Páscoa, era alguma tradição que se iniciava aos 12 anos. Então, eu vou ler a passagem, eu escolhi o Novo Testamento, a tradução do Haroldo Dutra Dias, porque eu acho mais simples, assim, de entender. Ora, seus genitores dirigiam-se a Jerusalém anualmente para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. Porém, terminados os dias, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que o soubessem seus genitores. Todavia, supondo que eles estivessem na caravana de viajores, percorreram o caminho de um dia e novamente o procuraram entre os parentes conhecidos. Não o encontrando, regressaram a Jerusalém, procurando-o novamente. Decorridos 3 dias, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam espantavam-se com a sua compreensão e com as suas respostas. Ao vê-lo, surpreenderam-se e sua mãe lhe perguntou: Filho, por que agiste assim conosco? Eis que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele lhes respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu preciso estar nas coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que ele lhes dissera. Então desceu com eles, indo para Nazaré e submetendo-se a eles. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Jesus progredia em sabedoria, em estatura e em graça junto a Deus e aos homens. Então, Jesus estava no templo, interrogando os mestres, e os pais dele estavam procurando ele, e ele perguntou se os pais não sabiam que ele tinha que tratar dos negócios de Deus, com 12 anos, né? E aí, o Emmanuel fala, o homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. E a gente sabe que efêmero é quando a gente se refere a alguma coisa que tem curta duração, uma coisa que não que tem vida curta. E aí, por que o Emmanuel está dizendo isso para a gente? Porque para lembrar a gente que as coisas materiais são passageiras, que a gente sabe que a gente não vai levar nada de material para o túmulo, que a gente não vai levar nosso dinheiro, que a gente não vai levar nossa casa, nosso carro, que a gente não vai levar nenhum bem material. A gente sabe que a gente só vai levar apenas o que a gente construir espiritualmente, mentalmente na nossa vida terrena. Então, a gente vai levar o nosso amor ou desamor que a gente construiu, os nossos defeitos e as nossas qualidades estão juntos, os nossos erros e os nossos acertos. Enfim, a gente não vai levar nada de material para lá. E quantas vezes a gente não passa a vida buscando cada vez mais coisas materiais? Por tantas vezes, quantas vezes a gente não está satisfeito com o que a gente tem? Então, a gente está sempre querendo alguma coisa melhor, ou sempre um carro melhor, ou sempre um cargo mais alto, ou sempre uma casa maior, um corpo mais jovem, um cargo mais alto, enfim. E Emmanuel não está aqui dizendo que essas coisas não são válidas. Pelo contrário, ele sabe que essas coisas são válidas porque elas fazem parte do mundo material em que a gente vive.
Mas a gente vai falar mais especificamente sobre isso um pouquinho mais para frente. E tem outra coisa que é interessante, que a última palestra que eu ouvi do Haroldo, eu não me recordo qual foi, mas é uma palestra recente, depois do Covid, ele fala de um texto do Emmanuel que fala que o homem tem que viver as coisas da terra, que a gente tem que viver como os homens da nossa época, que a gente tem que aproveitar assim as coisas boas. E que ele fala também que a gente precisa sacrificar as coisas, sacrificar até as frivolidades. Então, para a gente viver no nosso tempo, mesmo com as coisas difíceis, mesmo com as coisas ruins do dia a dia. E aí ele continua falando sobre o uso da inteligência. Nos serviços que lhe dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. E o que ele quer dizer com isso? Que a gente se dedica tanto aos nossos interesses materiais, a gente usa tanto a inteligência que Deus nos deu nesses assuntos efêmeros, a gente se dedica 100% a isso no nosso dia, assim. Mas quanto tempo a gente gasta ajudando o próximo? Se a gente for parar para pensar, quanto tempo a gente se dedica aos nossos interesses pessoais e quanto tempo a gente se dedica aos assuntos de Deus? E vale lembrar que quando a gente fala o próximo, esse próximo não é só quem está na rua passando fome, mas é também quem está dentro de casa com a gente, é nosso filho, é o nosso marido, são os nossos irmãos, nosso vizinho, enfim. Por exemplo, quanto tempo a gente passa em oração? Ou em conversas amigáveis? Ou em momentos com a nossa família onde a gente está entregue 100% do tempo, sem o celular do lado, por exemplo? E o quanto disso a gente não tem visto e o quanto disso a gente não tem vivido sem perceber. A gente investe nosso pensamento e nossa inteligência em tantas coisas hoje em dia. Sei lá, a gente criou um foguete, uma arma que que é intercontinental, então ela consegue ir para outro continente para destruir um outro país. A gente já faz viagem espacial turística. Os telescópios são super modernos para vasculhar a galáxia. Mas quanto tempo a gente gasta para o bem comum? Eu lembrei de uma coisa, eu acho que foi Bezerra de Menezes que falou, eu não me recordo se alguém lembrar para me ajudar, mas que ele falou que a gente já tem a cura do câncer. Só que cada cientista no mundo tem um pedaço dessa resposta. E a gente gananciosamente, porque a gente quer ser o descobridor da cura do câncer, a gente não se junta enfim, não se junta, não une forças para achar a cura do câncer. E isso faz a gente refletir como que a gente tem usado a nossa inteligência com as coisas que é do nosso interesse. E a gente precisa parar para pensar e para dedicar um pouco mais de tempo do nosso interesse para com Deus e do interesse de Deus para com a gente. É óbvio que hoje em dia a gente tem muito avanço, que a gente não tem mais o mesmo embrutecimento da sociedade que a gente tinha de tempos atrás. Mas aí a gente ainda está longe do ideal, desejado por Deus. E aí ele fala da transitoriedade das coisas materiais. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. Então, aqui ele está dizendo que não é para a gente doar tudo e viver sozinho na montanha, vivendo de luz. Largar tudo, porque, como a gente já falou, é para a gente viver no mundo, no tempo que a gente está vivendo. Mas não se esquecer que a gente dá... muito o que ele está querendo dizer assim, que a nossa dedicação central está sendo nas coisas materiais. A nossa dedicação central não está sendo nas coisas de Deus,
E aí as coisas materiais, elas são uma consequência, elas são um anexo, ou são uma parte da nossa vida, como são todas as outras coisas. Ele está dizendo que a nossa ideia central, a nossa dedicação central são as coisas materiais. E que a gente deveria parar para pensar e se dedicar mais às coisas que não são transitórias, que são as coisas de Deus, que são as coisas da nossa vida eterna. Aí ele continua falando, ele fala sobre a consagração aos interesses eternos. E quando eu li isso, eu falei, meu Deus, né? Porque ele fala que são muito, muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Então, ele usa a palavra raros. Eu já dei uma encolhida, assim, falei, meu Deus, né? Onde será que eu posso melhorar? Eu fiquei pensando assim, por que ao invés da gente gastar bilhões para desenvolver uma bomba intercontinental, a gente não usa esse dinheiro para encontrar uma maneira de erradicar a fome ou de diminuir as diferenças sociais? Porque é uma maneira da gente se consagrar aos interesses eternos. Então, quantos de nós estamos realmente dedicados ao que é eterno? Esses dias eu vi, todo mundo deve ter visto, que alguém pagou 165 milhões de dólares por um quadro da Marilyn Monroe. Eu acho que, diante de tudo que a gente tem vivido com o Covid, de tanta gente que morreu, de tanta miséria, o nosso foco está errado, né? A gente pagar 165 milhões de dólares para um quadro que a gente não vai levar com a gente quando a gente morrer. O máximo a gente vai poder botar lá no caixãozinho junto, mas ele vai ficar e a gente vai, né? Então, o quanto os nossos valores estão invertidos, o quanto a gente está centralizando tudo em vez de centralizar nas coisas eternas, a gente está centralizando nas coisas efêmeras. Outra coisa que eu fiquei pensando é como que a gente reza antes de dormir, né? Se eu me dedico de corpo e alma ao meu trabalho, aos meus interesses pessoais, como que eu estou me dedicando, por exemplo, na hora que eu vou dormir, que eu sei que é importante a gente rezar? Normalmente a gente reza correndo, né? A gente está com sono, está cansado, muito obrigado, amém, deita e dorme, né? Enfim, e aí ele continua falando do esquecimento dos verdadeiros deveres, que frequentemente lembram-se disso, todos nós, né? A maioria de nós, muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebra um esquecimento fatal. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente não se lembra de rezar quando a gente está doente, quando a gente está passando por um problema no trabalho, ou, enfim. Quantas vezes a gente não... Aí a gente não vai dormir antes de rezar, né? A gente vai continuar, com certeza, lá uma meia hora pedindo para Deus, para Ele ajudar a gente, porque a gente está doente, ou porque a gente está com algum problema. Enfim, Emmanuel recorda a gente de que a vida é eterna e que daqui a gente só leva o que é espiritual. E que a gente precisa começar isso agora. A gente não pode esperar ficar doente, à beira da morte, para pensar sobre esse assunto, porque isso prejudica a gente mesmo. Que a gente pode começar esse despertamento mais cedo. E aí eu lembrei de uma história que todo mundo deve conhecer, que o Chico conhecia um fazendeiro muito rico, e toda vez esse fazendeiro passava na frente, na porta do centro, e falava: um dia, Chico, eu vou te dar muito dinheiro para te ajudar, para ajudar a sua obra de caridade. Um dia você vai ver, um dia eu vou chegar aqui e vou te dar muito dinheiro, porque ele era muito rico, né? E aí o Chico falou que um dia ele estava sentado no centro sozinho, estava lá dentro, e aí esse homem entrou com um cheque na mão, falando: Chico, eu não te falei que um dia eu vinha te dar dinheiro? Agora você vai ficar muito rico, você vai poder ajudar todo mundo e tal. E aí o Chico olha para o lado, o Emmanuel entra e fala para ele assim: então agora você vai ter que dizer para ele que é tarde demais, porque na verdade ele já morreu. E aí eu lembrei na hora dessa história, porque por que ele não fez isso antes? Por que a gente não faz isso antes? Por que a gente espera
chegar ao limite das coisas, o limite do sofrimento para a gente fazer isso, né? E aí ele continua falando sobre o interesse divino na nossa iluminação, que a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Emmanuel nos recorda que Deus só quer o nosso bem, que Ele é justo, que Ele é bom, mas que para que Ele possa agir na nossa vida, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que agir de acordo com as leis divinas, que estão inscritas no nosso coração, estão inscritas dentro da gente. Que a gente tem que deixar a porta aberta para Deus entrar. E aí, como que a gente pode fazer isso? Pensando no próximo, ajudando quem necessita, ouvindo um amigo, brincando com o nosso filho, ensinando os nossos filhos o verdadeiro significado dessa vida, ensinando o que verdadeiramente a gente vai levar daqui quando a gente perder o nosso corpo carnal. Ensinar que a gente tem a proteção de Deus sempre, que Ele está sempre conosco e que por mais difíceis que algumas situações sejam, que tudo é passageiro, que Deus é tão bom que o interesse dele é sempre pela nossa melhora. Deus não está pedindo nada para ele. Deus está pedindo pela nossa própria melhora. E aí Emmanuel fala sobre fraternidade também. Deus permitiu as transições no planeta para que aprendamos da fraternidade nas expressões de troca. E o que o Emmanuel está dizendo com essa frase? Que a gente poderia usar tudo que a gente tem em favor de nós mesmos, mas em favor de nós mesmos como comunidade, pensando sempre no próximo. Então, fazer por mim, mas também fazer pelos outros. Que a gente pode usar melhor os nossos recursos financeiros, por exemplo. E eu lembrei de uma história também do Chico, e isso, assim, quando eu li isso, me fez todo sentido, assim, que uma vez um homem estava vendo ele num sacolão, todo mundo deve conhecer essa história, tá? E ficou observando, falou, nossa, o Chico, né? E aí ele ia lá, o Chico escolhia um tomate muito bonito, e depois ele escolhia um tomate mais ou menos, já assim, meio passadinho. Ele colocava na salão muito bonito e um passadinho. E ele foi fazendo isso, o cara não se aguentou de curiosidade, e chegou perto dele para perguntar por que ele estava fazendo aquilo. E a resposta do Chico foi: se eu pegar todos os tomates bons, não vai ter, o próximo que vem só vai ter tomate ruim. Então, olha a capacidade de pensar no próximo. Então, nas mínimas atitudes, próximo de um tomate, ele é capaz de pensar no próximo que vai vir e que não vai ter, se ele pegar todos os tomates bons, o próximo não vai ter nenhum tomate bom para pegar. Então, assim, se colocar no lugar dos outros e fazer com os outros o que a gente gostaria que fizesse com a gente, né? E aí ele termina falando qual o maior negócio de todos, né? Não sabiais que me convém tratar dos negócios de meu pai? Sempre lembrando que o maior negócio de todos é o negócio de Deus. É o que ele pediu para que a gente fizesse. E se a gente parar para pensar, são tão simples. A gente complica as coisas, né? A gente usa do egoísmo. Enfim, a gente mesmo complica a nossa vida. Então, que é para a gente ajudar o próximo da maneira que a gente puder. E que não é só com dinheiro, mas tratar as pessoas com respeito, com amor, ser educado, carinhoso. Gestos simples, como o que o Chico teve por causa do tomate, fazem toda a diferença. Se a gente fizer um pouquinho todo dia, no final dá bastante. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu só deixei 2 perguntas para a gente refletir essa noite. Como anda o nosso negócio com Deus e no que a gente anda investindo que não seja efêmero. No que a gente está investindo nas nossas vidas que não é passageiro. Para a gente dormir aí com esses questionamentos, para a gente ver o que a gente pode fazer de melhor para nós mesmos, que é melhorando
nós mesmos a gente melhora muito. E era isso que eu tinha para falar. E agora a gente vai começar o passe. Eu vou fazer uma oração para a gente poder fazer o passe. E aí vocês vão fazendo aqui ou Senhor Jesus, abençoa-nos aqui reunidos em teu nome. Aqui estamos, aprendizes de boa vontade, à espera de tuas santificadas determinações. Sabemos que nunca nos impediste o acesso aos celeiros do amor, e não ignoramos que a tua luz, quanto a do sol, cai sobre santos e pecadores, justos e injustos. Mas nós, Senhor, nos achamos atrofiados pela nossa imprevidência. Temos o peito cheio de egoísmo e os pés congelados na indiferença, desconhecendo o próprio rumo. Todavia, Mestre, mais que a surdez que nos toma os ouvidos e mais que a cegueira que nos absorve o olhar, ainda padecemos na vaidade e no orgulho, que através de muitos séculos elegemos por nossos condutores, nos despenhadeiros da sombra e da morte. Mas confiamos em Ti, cuja influência santificante regenera e salva sempre. Poderoso amigo, liberta-nos o espírito dos velhos cárceres do eu, ainda que para isso sejamos compelidos a passar pela dor. Não nos relegues aos precipícios do passado. Mostra-nos o futuro e enche o nosso espírito de bondade e renúncia. Abençoa-nos a pouca boa vontade, que as paixões ainda pode apagar de um momento para o outro. Ó Senhor, livra-nos do mal que ainda vive em nós. Abre-nos, por piedade, o caminho salvador que nos faça dignos de tua compaixão divina. Revela-nos tua bondade, soberana e misericordiosa. Agora, no corpo de carne, não nos deixeis viver no egoísmo e na discórdia. Envia-nos os mensageiros de tua bondade infinita, para que possamos aproveitar a oportunidade do hoje. Amém. Pedindo aos bons espíritos que possam fluidificar as nossas águas, colocando nelas os remédios que a gente precisa para o nosso corpo carnal, para o nosso corpo espiritual, que o nosso corpo seja limpo de toda negatividade, de todo o nosso egoísmo, das nossas faltas, que os bons espíritos possam, nesse momento, nos purificar, que o amor de Jesus possa estar presente nas nossas casas, nas casas das pessoas que a gente ama, que todos os seres humanos nesse planeta possam ser abençoados, agraciados com o vosso amor, Jesus. Que assim seja. Amém. Boa noite, gente.